Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Então a gente vai começar aqui com a origem do universo. Cada lado tem 15 minutos para poder falar e vai poder, enfim, você vai poder entender qual que é o argumento inicial e depois vocês começam a famosa trocação, né? Perguntas, respostas, réplicas, tréplicas, beleza? Dando também 5 minutos para cada lado. Tudo certo? Tudo certo. Beleza? Comecem. Vamos lá. Vocês não queriam falar? Não, vai lá. Então vamos lá. Vai lá. Obrigado. Bom, primeiro sobre o tema do podcast, né, que é criacionismo versus evolucionismo. Só lembrando, eu nem gosto dessa disputa porque a ciência não refuta Deus, ela não exclui Deus. Eu não sou ateu, por exemplo, e inúmeros cientistas, grandes cientistas, Isaac Newton, Albert Einstein, por exemplo, eles eram religiosos. Então não se refuta isso. A ciência não exclui Deus. E Deus, a própria igreja, a gente pode falar sobre isso, dar exemplos, inclusive, a própria igreja não exclui a ciência. A igreja católica, a igreja cristã, por exemplo, inúmeras igrejas cristãs, elas estão do lado da ciência, tá? Então tem alguns lugares que Deus pode aparecer, e eu já falei sobre isso. O que eu questiono, por exemplo, é a questão dos criacionistas e de outras áreas onde Deus está tomando todas as decisões pela gente. Tudo que eu não sei, Deus que fez. Ah, por que uma pedra caiu? Deus que quis. Né? Então é isso que eu discordo. Mas eu, por exemplo, já falei de algumas coisas, de algumas barreiras que a gente encontra na natureza e que Deus pode estar nessas barreiras. Quando, por exemplo, se estudou a sopa primordial e se começou a fazer ali proteínas, e eu lembro quando aconteceu isso na década de 80, e aquilo foi um alvoroço absurdo. Olha, vamos conseguir construir a vida vai sair daí e tal. E parecia que a gente tinha conseguido descobrir a fórmula de Deus e a gente ia conseguir fazer a vida. E não conseguimos. A ciência não conseguiu. Então chegamos numa barreira que a ciência até hoje não conseguiu passar. Pode ser que passe. Pode ser que nós, humanos, consigamos construir a vida. Mas pode ser que só Deus possa dar o sopro de vida. Entre outras coisas, uma coisa que está muito em evidência hoje, eu já falei sobre isso também, é a inteligência artificial. Então olha só como a inteligência artificial vem evoluindo. Hoje você consegue inclusive enganar pessoas estão conversando com inteligência artificial pensando que é uma pessoa. Então a consciência, a inteligência artificial, ela evolui, mas a consciência, ela não aparece. Então talvez a consciência também só venha de Deus. Então cuidado, que isso não é exatamente um debate criacionismo versus evolucionismo. Não é porque Deus existe, por exemplo, que a evolução não vai acontecer. Com Deus existindo, a evolução acontece também. A questão é outra. Tem coisas que são absurdas, que é absurdamente provado, que aí a gente vai discutir, que é a questão da Terra Jovem. A Terra Jovem é uma insanidade absurda. Não tem ninguém sério que acredita na Terra Jovem. A Terra ter 6 mil anos é uma insanidade. Então é isso que eu discuto. Tá? Agora a questão de Deus existir, ótimo, e a ciência não exclui Deus e Deus também não exclui a ciência. Pegando o gancho do Léo, inclusive, porque tem a ver com o título do debate, prestem atenção aí no chat o que a gente vai discutir, se é design inteligente ou se é Terra Jovem, porque são duas coisas diferentes. E eles frequentemente falam sobre Terra Jovem como se fosse design inteligente. Não é à toa que seus próprios amigos também discutem com vocês sobre essas coisas. Sim. Sua vez de falar, você fala. É basicamente isso, tá? Tomem cuidado com isso. Vejam, percebam a diferença entre falar sobre design inteligente e sobre falar de Terra Jovem, porque já é a terceira vez que eu falo sobre os mesmos assuntos contra as mesmas pessoas. Então vai ser Pangeia 5 mil anos atrás, placa tectônica 70 km por hora, os índios chegaram em 1500 a.C. aqui no Brasil. Não foi isso? O urânio decai para hélio. São sempre essas mesmas coisas. O Big Bang fala que é a origem. O Big Bang vem o nada, que surge do nada, e aí surge tudo. E nenhum livro de cosmologia fala isso. São sempre as mesmas coisas, e vocês vão perceber que a gente vai falar de novo sobre essas mesmas coisas. Nada de novo sobre o Sol. Vocês terminaram? Perfeito. Não, tranquilo. Tranquilo. Não, começa você. Tu pode colocar o primeiro slide lá? Apresentação
Primeiro, o primeiro slide. Já apareceu? Não foge não, Júnior. Esse é o segundo. Achei que ia ser debate, vai ser palestra. Não, esse é o da origem da vida. Seria do outro arquivo, o primeiro. Mas tudo bem, não tem problema. Não deve estar aparecendo. Esse aí é o outro. Tá, tudo bem. Pode ser esse. Bom, era só para dizer para vocês aí que a gente tem canais na internet, né? Esse aí. Valeu. É só para dizer que se vocês gostarem hoje do material que a gente vai trazer, dos assuntos que a gente vai trazer, dos argumentos que a gente vai usar, tem muito mais material do que isso. A gente tem muito mais tempo, tem muito mais coisas, muito mais argumentos, tanto no meu canal, que é o Polímata, quanto... Você pode passar o próximo slide, por gentileza? Quanto no canal do professor Marcos Eberlin. Então, vão lá, se inscrevam, deem um like, consumam o material para que vocês consigam compreender melhor todos os nossos argumentos. A gente traz muito texto científico, muito artigo. Vocês forem, no final de cada vídeo, vai ter lá um carretel de referências bibliográficas. Aí pode passar o próximo, por favor. Bom, eu só quero começar também fazendo aqui uma colocação que é a respeito do meu histórico científico. Eu não comecei a fazer ciência ontem. Eu já escrevo e publico artigos há mais de 10 anos. De 2015 a 2023 eu publiquei pelo menos um artigo por ano. Publiquei artigos na área de saúde coletiva, ciências da religião. Sou cientista social de formação, sou mestre e doutor em ciências da religião. E o meu campo de especialização é história da ciência e ateísmo. Aí pode passar o próximo, por favor? Eu vou fazer um negócio agora que o professor Marcos não gosta. O professor Marcos, ele é uma das pessoas mais humildes que eu conheço, e falo isso com toda a sinceridade do meu coração. Porque muitas vezes a gente chega aqui e não tem ideia de quem é esse homem que está aqui do meu lado. O professor Marcos Eberlin, ele é reconhecido hoje como o químico mais importante do país. Tem uma reação química com o nome dele, que ele descobriu. Ele possui mais de 1000 artigos científicos publicados, e não é impossível não, Léo. É muito impossível, Garanta mas você tudo que bem. não é. Só uma Lagoa Aérea Nelson para trazer lá já tem artigo 200. científico a cada 10 dias, nem o ChatGPT faz, mas tudo bem. Porque eu acho que você não dá aula, mas tudo bem. Eu dei aula há 15 anos. E quem faz ciências sociais não é cientista social, tá errado o teu currículo. Tudo bem. Você precisa mudar lá. Quem faz o quê? Quem faz história não é historiador, necessariamente. Tá? Então, quem faz ciência social não necessariamente é cientista. Então, você não entendeu nem o seu curso. Por isso que você levou 9 anos para se formar em ciências sociais. Cientista. Eu não sei se você é cientista. Que coisa. Eu não sei. Ô, Júnior, a gente tá falando, Júnior, ele tá interrompendo. Tranquilo. Então não cita meu nome. Não cita meu nome. Não cita e não faz debochinho, risada de deboche. Porque Olavo de Carvalho já dizia o que era isso. Calma, mano. Tô calmíssimo, bicho. Tô vendo. O professor Marcos, ele foi ganhador da medalha Thomson, que é o maior prêmio que existe na área da química. É membro da Academia Brasileira de Ciências, apesar das pessoas se revoltarem com ele. Ele mereceu estar na Academia da Ciência pela produção que ele já fez. Já recebeu o título de comendador da Ordem Nacional, inclusive da mão do presidente, não foi o professor Marcos. Já recebeu prêmios como o Zeferino Vaz, o Scopus de produção acadêmica. Possui mais de 39 mil citações, segundo o Google Acadêmico. Sempre é mais, né, professor? Mas isso eu trouxe essas informações agora, não para dar uma carteirada a respeito do que é o Marcos, ou muito menos o meu currículo, que é muito menor do que o Marcos. Mas assim, para pedir justamente respeito. Será que é possível nos respeitar hoje como cientistas? Pelo menos hoje? Eu respeito vocês como seres humanos, eu não preciso respeitar as ideias de vocês. Estou perguntando se é possível nos Acabei de respeitar responder. como qualidade de cientistas. É possível isso? Impossível. Sim, senhor. Você fez licenciatura em Ciências Sociais. Então eu não sou cientista. Não. Sim, senhor. Passa o próximo, por gentileza. Há um tempo atrás, eu já debati com o Jaime algumas vezes, e recentemente o Jaime entrou na minha live, e assim, ele costuma não ter honestidade intelectual, ou seja, ele mente em coisas básicas,
ele nega coisas que todo mundo sabe que são verdadeiras. E da derradeira vez que ele entrou lá no canal, foram tantas coisas que ele falou assim, absurdas, que eu tive que pegar todo um histórico dele para mostrar ele desmentindo ele mesmo. Eu trouxe inclusive algumas até frases dele hoje. E aí quem quiser conferir se isso que eu estou falando é verdade ou não, basta ir lá no meu canal O Polímata e ver esse vídeo que tem lá, que é o Jaime versus Jaime, né? Ele dizendo uma coisa e ele mesmo se desmentindo logo em seguida. E aí era o segundo pedido que eu tô querendo fazer aqui. Tem como ter honestidade intelectual hoje, Jaime? Mostra aí o que foi que eu fiz. É que isso já é desonesto da sua Isso parte, já é né? Quando desonesto você da sua fala parte. isso, né? Mostra aí o que foi que Você já tá falando, ó, ele é um desonesto, então Não, hoje você vai eu tô ser... pedindo. Então, é que Pois todo é. mundo entendeu a sua estratégia, mas tudo bem, vamos Agora lá. vem É cá, uma desonestidade já que é sua. pra começar assim, me diz uma eu não te coisa. conhecia, Como é mas que, já tinham me já avisado que é pra disso. começar assim, me Peraí, diz uma fica coisa. aqui, Como é que um polímata não sabe matemática e inglês? Diz aí. Um pouquinho, eu tô falando, não é isso? Então, vamos lá. Então vai lá, ué. É isso. Ele te pergunta, Mas mostra. quer que você responda. Não, Pergunta, eu aí perguntei- fala, responde aí. Aí eu começo a falar, pá, bem, não vamos consegui. É possível ter honestidade intelectual hoje? Tá, já entendemos Vai a lá, sua mostra aí estratégia, o já que tinham você me quer Mas avisado. ele não respondeu Por ainda, isso é que você possível. foi Mostra o que você expulso quer mostrar, do cara. podcast Três Calma. Irmãos. E não pode mais voltar lá. É mentira? Eu tô Mostra contando aí uma que você quer mentira? mostrar. Não, não cara. foi expulso. Você foi expulso, então vamos ver se você vai aparecer. Isso, foi expulso. Você não pode mais voltar lá no Não foi isso podcast. que eles me falaram. É? Bom, foi o que eles falaram pra mim, mas tudo bem. Amigos Bem, meus. Eu tô vendo que o senhor tá um pouco nervoso, mas pode Eu ficar tô calmo. tranquilo. Ninguém tá nervoso, cara. Meu batimento aqui deve estar a 60. Tô Passa a próxima, por tranquilaço. gentileza. Deixa ele voltar. Vamos lá. Agora, precisa até uns tempinhos, né? Assim, a gente não desconta. Passa a próxima, por Ó, favor. eu vou afastar o microfone. Quando você quiser me perguntar, você fala. Vamos lá, deixar bem longe. Pronto. Aí não vou te Foi o que eu interromper. fiz. Vai? Tá? Bom, a gente vai falar hoje, não é se Deus existe ou não existe, como foi a colocação do Léo no começo. A gente vai falar se existem evidências de um universo feito por design, ou seja, feito por uma mente inteligente, ou se é possível que o universo tenha surgido espontaneamente, como é colocado hoje dentro da maioria dos cientistas, que não são todos, e dentro desse cientificismo que faz muito parte da academia hoje. Aí você pode passar o próximo. O senhor vai querer falar desse slide? Então, Então, pode falar, João. De repente não dá tempo. bom, a principal história que é contada hoje a respeito da origem do universo, ela vem do que a gente conhece hoje como teoria do Big Bang. E há muito tempo que os cientistas sabem que a teoria do Big Bang apresenta uma série de erros e suposições forçadas. Esse artigo foi publicado em 1984 por um ganhador do Prêmio Nobel de Física, o Hans Alfvén, onde ele diz assim, olha, tanto quanto sabemos, o Hans Alfvén, vale lembrar, ele não foi um qualquer, ele foi um cara que teve uma importância muito grande no século XX, não à toa ganhou esse Prêmio Nobel em 1970. O Alfvén, ele fala assim, olha, tanto quanto sabemos, a cosmologia do Big Bang não está de acordo com o universo que observamos. Reparem que ele falou isso há mais de 40 anos atrás. Isso antes do telescópio Hubble, antes do telescópio James Webb. Só podemos conciliá-la, essa teoria, aparentemente com esse universo, se pagarmos o preço de um certo número de suposições forçadas. No fim das contas, o Big Bang parece estar muito próximo de um mito. É um mito, embelezado por fórmulas matemáticas sofisticadas, que lhe dão mais crédito, mas que não o tornam necessariamente verdadeiro. Então, você passa o próximo, por favor. Vem cá, é debate ou palestra? Tu escutou É que a gente palestra? tem 15 minutos? Então eu vou pegar um café. Quando você quiser debater e fazer perguntas, você me chama. Tranquilo. Luiz, o cara tá nervoso hoje. Vamos lá. 20 anos depois daquele artigo de Alfvén, os cientistas publicaram essa carta, chamada Carta Aberta à Comunidade Científica. Ela foi publicada por um físico chamado Eric Lerner, mas foi assinada por outros 39 físicos e cosmólogos. Ela diz assim, o Big Bang hoje depende de um número crescente de entidades hipotéticas, isso há 20 anos atrás, coisa que nunca observamos. Inflação, matéria escura e energia escura são os exemplos mais proeminentes.
Sem elas, haveria uma contradição fatal entre as observações feitas pelos astrônomos e as previsões da teoria do Big Bang. Vale salientar que a teoria do Big Bang nunca acertou nenhuma previsão. Em nenhum outro campo da física, esse recurso contínuo a novos objetos hipotéticos seria aceito como uma forma de preencher a lacuna entre a teoria e a observação. Isso, no mínimo, levantaria sérias questões sobre a validade da teoria subjacente. Mas a teoria do Big Bang não pode sobreviver sem esses fatores de correção, que nunca foram observados e alguns já foram até refutados. E aí essa segunda parte eu acho muito interessante. Ela diz assim, enquanto Richard Feynman poderia dizer que a ciência é a cultura da dúvida, na cosmologia de hoje, a dúvida e a dissidência não são toleradas. Os jovens cientistas aprendem a permanecer em silêncio se tiverem algo negativo a dizer sobre o modelo padrão do Big Bang. Aqueles que duvidam do Big Bang temem que dizer isso lhe custe seu financiamento. Até mesmo observações são agora interpretadas por esse filtro, julgadas certas ou erradas, dependendo se apoiam ou não o Big Bang. Então, dados discordantes sobre redshift, abundância de lítio, hélio e distribuição de galáxias, entre outros tópicos, são ignorados ou ridicularizados. Isso reflete uma mentalidade dogmática crescente e é estranho ao espírito da livre investigação científica. E aí eu vou fechar só com duas falas do próprio Jaime. Passa aí, por favor, o próximo. O Jaime, num programa do Ciência Sem Fim, de 7/7/2023, ele disse assim, sobre o Big Bang. Assim, tem um monte de dúvida, tem um monte de coisa muito estranha, meio ambígua, tá cheio de problema de física, de matemática e observacional. Uma modelagem do Lambda CDM Big Bang. Repare que ele coloca junto, Lambda CDM Big Bang. Mas ainda assim, ela é a melhor que a gente tem. Qualquer outra coisa que você trocar, quebra um monte, vai explicar menos. Isso é importante da gente lembrar. Passa o próximo, por favor. Aí o Jaime ainda diz assim, a teoria do Big Bang consegue explicar todas essas coisas ao mesmo tempo. Por isso que ela é a mais aceita pela comunidade científica. Por isso, se a teoria do Big Bang estiver errada, as alternativas estão mais erradas ainda. Importante destacar que foi o próprio Jaime. E aí, por fim, você passa 2 slides. O primeiro é um modelo do Big finaliza. Bang. E finaliza. Tá certo. Não, aí volta um. Hoje a gente quer falar a respeito do origem do Big Bang e provavelmente não vai dar tempo de falar tudo. Mas algumas coisas que eu gostaria de falar hoje é que nunca houve Era das Trevas no universo. Isso é demonstrado pelo James Webb. Galáxias primordiais possuem elementos pesados que a gente chama de metalicidade. Não existe evolução das galáxias e a gente vai explicar o que é isso. A distribuição das galáxias espirais não é aleatória. O universo não é homogêneo nem isotrópico. Não existiu era de reionização. E se der tempo, a gente ainda fala um pouquinho a respeito do eixo do mal, também conhecido como eixo preferencial. Beleza, Grado? Beleza. Vamos lá, calma aí. Vou dar para vocês o tempo. A questão é o seguinte, eles tiveram os 15 minutos dele. O professor nem falou, né, professor? Olha, mencionaram 3 aspectos sobre mim. O índio que chegou no Brasil em 1500, o urânio que decai para ele, que é impossível publicar 1000 artigos. Posso responder? 1270. Posso responder? Porque fui citado explicitamente. Vamos fazer o seguinte, deixa eles falarem sobre o assunto e aí a gente expande para essa questão. 15 minutos, vocês usaram 5, vou dar 10. Dá 10, obrigado. Então, tá bom. Tá? Vamos lá. Umas insanidades aqui. Posso começar rapidinho? Vai lá. Insanidades. Não, cadê o debate? Que até agora o que você fez foi mostrar um monte de slide, foi ficar falando um monte de coisa ali, palestrinha. A gente tinha 15 quando minutos a gente conversou, cada um, quando e depois o debate seguiria. Quando a Você gente tá um conversou pouco preocupado com o debate, ele vai ocorrer. Calma aí. Tranquilo. Quando a gente conversou junto, Fica tranquilo, não foi dessa maneira, você lembra? Cara, nem o Web não te aguenta, sabia?
Nem o Everett aguenta. E quando a gente estava fazendo, debate, ele mesmo chegou e falou: não, vamos sem slide, né? Vamos sem slide. Trabalhamos juntos, aguento ele sim, sem problemas. Mas vamos lá. Então você aguenta ele? 10 minutos pra Tá bom, gente. então. Todos nós nos aguentamos, né, Raio? Não é? Entendi. Tá bom, tá certo. Não, vai lá, continua aí. Não, é porque, cara, não tem debate, cara. Cadê? Quais são as perguntas que você tem? Quais são as dúvidas? Você não é polímata, por que você precisa de slide? Você não consegue falar de cabeça, não? Um polímata de verdade, que sabe os conhecimentos de cabeça. Por que você não fala de cabeça? Bicho, vai ser isso. Peraí, bota nossos 10 minutos, vamos lá. Você falou, peraí, pode ser? Vamos lá? Vocês falaram do Alfven, por exemplo, ele tinha críticas ao Big Bang. Big Bang é uma teoria que, obviamente, tem alguns problemas e ela teve que ser limitada. Isso, a engenharia faz isso, a ciência faz isso, vocês têm que saber disso, pelo amor de Deus. Ainda mais naquela época que os recursos computacionais eram limitados, você tem que fazer aproximações. Então, por exemplo, o fato de você toda a matéria num ponto infinitesimal. Isso eu nunca engoli isso, desde a primeira vez que eu vi. E depois foi ajustado. Eu estudei a parte de cosmologia há mais de 20 anos atrás. Quando eu voltei a estudar há alguns anos agora, tá tudo diferente. Se descobriu coisas novas. Então, claro que a crítica era válida, mas tá igual o pessoal de Terra plana. Né? Você tem 1000 ilhas por aí, ó, uma ilha eu consigo ver. É sempre um cientista, é uma ilha. São os mesmos argumentos da Terra plana. Léo. Você falar que a teoria do Big Bang, ela não conseguiu prever nada, eu nunca ter estudado nada sobre o Big Bang, porque a teoria do Big Bang previu tanta coisa, a expansão do universo, a radiação cósmica de fundo, a mudança de elementos leves, é um monte de previsão, mas um monte, dá pra você, pesquisem, não precisa acreditar em mim, nem dele. Tem uma ferramenta chamada Google, você pesquisa no Google aí, e aí você vai ver o que você vai encontrar, a quantidade absurda de previsões, e isso já aconteceu outras vezes, tem vários vídeos da internet dos dois sendo desmentidos, porque ele sempre joga uma coisa assim, isso aconteceu, isso não aconteceu, o cientista falou e o cientista nunca falou. Então tem umas insanidades, a teoria do Big Bang, nunca ter previsto nada, eu nunca imaginei, espera só um momento, eu nunca imaginei que eu ia ouvir uma coisa tão absurda sobre essa. O que eu acho curioso é o seguinte, os dois trabalham com isso, eles ganham dinheiro com isso, pra mim, a mesma coisa que eu falei da Terra plana. Se o pessoal acreditar na Terra plana ou não faz diferença na minha vida. Agora eu cheguei aqui, eles estão com computadores, com livros, com cadernos, com caneta, com não sei o que, com uma plateia, todo mundo uniformizado, com a camisa do design inteligente. E eu vim aqui com o meu cérebro. E eu não estudo isso. Eu sou especialista em metalurgia. Então, obviamente, eles especialistas nisso e eu especialista em metalurgia, a gente tem que tomar uma surra. Mas olha, eles hoje. Não são especialistas. Quer ver uma coisa? Você sabe o que é o modelo EDS? Não, modelo EDS. Você sabe o que é o modelo EDS? Microscópio eletrônico de varredura. Você sabe o que é o modelo EDS? Ô, Jaime... Só sim ou não, rapidinho, EDS. Você sabe o que é homoquiralidade? Não, mas é porque a pergunta Jaime, sabe o que é porque tem a ver com o que ele tá falando. Você sabe o que é homoquiralidade? Você tá jogando outra pergunta. Vem cá. Não, é só porque eu não sei uma coisa, você sabe a outra, cara. O assunto não é Big Bang. Isso é pela autoridade, não, Jaime. O assunto não é Big Bang. Vocês que é isso? fizeram o assunto não é Big Bang. Bang. Brilhante que vem sem nada, o assunto não é Big Bang. Obrigado. O assunto não é Big Bang. Pau no meu debate. O assunto não é Big Bang. Levou um pau. Aí não dá. O assunto não é Big Bang. Ele foi como meu assunto host, é começou a debater comigo, levou uma pergunta, aquela mente brilhante desse tamanhozinho. O assunto é cosmologia. Nenhum dos três sabe o que é o modelo EDS. O Hans Alfman, que ele bota palestrinha ali no coisa, ele usava o modelo EDS. Einstein de Sitter, 9,33 bilhões de anos na época. Eu sei isso de cabeça. Você tem que fazer slide e pesquisar no chat GPT, cara. Ele não usava o modelo EDS, você mandava o modelo MDH. Antes, todo mundo ia poder usar a apresentação. Todo mundo ia poder usar. Eu só fiquei sabendo disso agora, né? Quando eu cheguei aqui. Eu não estava sabendo antes. Eu não estava sabendo antes. Mas não preciso trazer. Quais são as equações super fodas que ele fala, que você colocou no slide ali? Isso tu não fala, né? Que é o polímata que não sabe de matemática. Equação do quê? Ué, você escreveu ali, você botou no slide. Aliás, como é que tu lê artigo científico se tu não sabe ler inglês? Fala pra mim, responde. Eu falar de Google Tradutor. Então você no Google Tradutor para artigo científico. Puta merda, cara. Como é que você passou na proficiência em inglês pra fazer o mestrado? Eu não fico lendo inglês. Vocês vão terminar o assunto. Vamos lá. A gente tá tentando. Só falácia. Mas os caras... 10 minutos. Que palhaçada. Vamos lá, pode continuar. Não, basicamente... Já acabou os 10 minutos. Pra mim é simples. Eles não sabem o básico de cosmologia ali, que é o modelo EDS. Que é? Einstein de Sitter. Você não sabe o que é isso.
Mas o modelo É o modelo da época do Hans Alfvén. Mas não antes do modelo, Hubble. mas não é esse modelo que Hans Alfvén defende. Pesquisa aí, cara. Tu tá Não com o computador, bota aí, chat GPT, o que tu quiser, cara. Não Pega é. aí pega o livro do Scott Dodson aí de cosmologia. É o modelo Abre o livro de... É o modelo magnético e hidrodinâmico. Que magnético e hidrodinâmico, cara. Isso Modelo é o modelo magnético de e Alfvén. hidrodinâmico é do Eric Lerner, cara. Não é do Alfvén, tá maluco? Abre aí, então. Eu tô graduando. Bota aí, então, tá com medinho? Bota aí, então, abre aí. Pode botar. Gente, Bota aí. pera. Vou passar então É um modelo pro Evelyn falar. MHD. O assunto era para ser a origem da vida, Que origem do conversa, universo primeiro, certo? Sim. Sobre a isso, origem do Posso universo. falar? Vocês querem finalizar com algum argumento Pois sobre é. a origem do universo? A minha finalização é simples. Não faz sentido eu conversar sobre um assunto que eles demonstram que não sabem nada. Oxi, tu veio pro debate e não faz sentido Pode falar conversar sobre o assunto. os três pontos que você É, levantou. porque vocês não sabem nada, cara. Passa a bola pro Evelyn. Até agora Você não só sabe o básico, falácia cara. do- Você não só sabe o falácia, básico, berrou cara. o modelo Explica o que é a Alfvén- homogeneidade aí, vai lá. A isotropia e a homogeneidade. Explica Já aí. começamos o debate? Vamos começar? É, ué. Já? Então, eu ia passar a bola pro Evelyn pra ele falar sobre Posso Olha falar? lá, o Evelyn aqui. Ó. Bom, primeiro eu comecei esse debate achando que teria um debate com homens de bens. Eu espero que a gente seja assim. Espero que a gente continue assim, né, Léo? Não, eu espero que você pare de ofender a gente. Ô, Léo. A gente tá ofendendo Léo. vocês. Vocês já começaram com a porcaria de um slide dizendo que eu sou Léo. desonesto. Agora vocês ouvem, Achei pô. que era um homem de Agora bem. ouve aí. É uma, Léo, desculpa, é uma Léo, desonestidade Léo, isso. Léo, Absurda. Desonesto, Léo. É uma desonestidade Sabe o que é absurda. desonesto, Fala, Léo? explica pra mim. É você sentar numa mesa do meu lado e dizer que você vai ser o host do programa Sim. e ficar debatendo comigo. E Eu tô lá pra fazer pergunta. me interrompendo enquanto eu estava assistam esse falando. podcast. Você Procure levou lá e um vê pau, quem tá cara. certo. Você levou um Levei. pau, que você saiu torto de lá, cara. É discutir com você, Mas é discutir levou- com um pombo. Cara, discutir toma com um um pombo. Você cacete, que caga na você mesa, tomou um tá, seu cacete. gordinho? Ô, Você que caga na apelou mesa, já? cara. Ixi. Cara, para com esse negócio, Ixi, Pio. Não, você é muito fraco, Evelyn. Cara, Desculpa. eu sou fraco, cara. Além de ser uma Eu sou fraude, fraco. você é fraco. Ô, cara, Desculpa. Calma aí, gente. Não, o cara vem achar Olha só, Agora ele levou o apelar maior pra pau. física. Vai Ó, apelar pra cara, característica física. Você vai ser baixo desse jeito. Se eu fosse cadeirante, você ia falar que eu sou cadeirante. Se eu fosse careca, você ia falar que eu era careca. Eu não esperava uma baixeza dessa aqui. Ó, Você faça foi assim, baixo. cara. Baixo. Você foi baixo. Você que foi lá, Ah. se fingindo fingindo de de quê? entrevistador, chegou lá no Assistam, podcast e falou gente, assim: assistam. Marcos, que privilégio. Prazer. Que grande Falei privilégio mesmo. entrevistá-lo. Você ficou E aí eu falei pra você, debatendo. você se recebi fingiu, aqui você o se biólogo fingiu. Henrique semana... Aliás, mandou um abraço pra vocês, biólogo Henrique. Falei, ó, o biólogo Henrique veio aqui semana passada, gente boa, assim, né? Não gosto, cara, não é gente boa. Quem falou Você já isso, sai, cara? você é um cara Quem que sai falou falando isso? mal. Você falou pra mim, vai negar isso? Que você falou isso pra mim? Vocês estão fugindo do assunto Pois é, Os caras estão bravos. Posso responder? O cara começou xingando aqui, ofendendo, nunca esperava isso. O cara chegar aqui, seu gordinho, que palhaçada é essa? Eu não esperava uma Ô, baixeza Léo. dessa. Não. Me chamar de gordinho? É exatamente isso. Se atentem ao assunto. Vamos Eu lá. também acho, velho. Assim, Eu também, vamos lá. Dois do universo, pois é. Vamos. Desculpa aí, tá? Ah, Essa é o desculpa. Tá? Então você sabe que você errou pra caramba agora, desculpa, mas tudo bem. Por favor. Beleza. Eu desculpo. Léo, não, deixa eu falar sobre urânio decai para hélio, Léo. Você falou isso. O urânio decai para Não, hélio. isso aí você confundiu decaimento com Produz emissão de decaimento. partícula alfa. Você Cara. confundiu uma coisa que criança não confunde. Tá bom, gente. É uma total desconhecimento do que é química. Isso não é química, Partícula pelo amor de alfa Deus. é o núcleo de hélio 2+, e quando ele absorve 2 elétrons que o tório obviamente tem, porque ele fica com uma carga 2-, ele forma hélio. Obviamente na Wikipedia está lá, se você quiser verificar. É um conceito básico. Realmente. Léo, é uma infelicidade você não concordar.